Honda CR-V de sexta geração, o novo SUV médio da marca Honda que está chegando ao mercado brasileiro. Além do carro ter sido atualizado em matéria de visual e tecnologia, agora ele é um híbrido pleno. Assim como a gente já viu no Civic híbrido e no Accord híbrido, o CR-V também tem essa tecnologia, mas tem algumas diferenças aqui. O carro está um pouco mais tecnológico e até o funcionamento do sistema híbrido mudou. Vamos conhecer todos os detalhes agora nesse vídeo. Na minha opinião, esse é o Honda CR-V mais bonito de toda a história. Ele perdeu aquele ar de carro de mamãe, por assim dizer. Ele está com um visual muito mais arrojado. Quando você olha aqui na frente do carro, você tem uma grade com elementos aqui bem destacados, e essa frente do carro olhando assim um pouquinho de lado, você vê que ele tem aqui um design mais agressivo, né? Uma frente mais incisiva, que sugere um pouco mais de esportividade. Claro, isso é o visual, mas de toda forma que ele ficou bem diferente do histórico de CR-V que a gente conhecia, isso ficou. Iluminação aqui na frente está caprichada. Tudo 100% iluminado em LED. Aqui você já tem a luz de lanterna e também a assinatura luminosa que é parte do DRL. Farol baixo em LED, farol alto em LED e luz de pisca dinâmica também em LED. E até mesmo o farol auxiliar embaixo é LED. E tem mais, esse carro tem um sistema de farol alto automático. Então, usando a câmera ali do para-brisa, ele entende o que está acontecendo na frente do modelo. Se ele perceber que não existe nenhum trânsito à frente ou na contramão, comuta automaticamente o farol alto. Notou o trânsito, ele desliga o farol alto. Então a gente tem um sistema aqui bastante eficiente em iluminação e até certo ponto inteligente. Assistência à condução, como a gente já viu em outros carros da Honda, a respeito do Civic ou até mesmo do Honda Accord, aqui também tem um sistema de assistência completo. Isso tudo está debaixo do guarda-chuva do Honda Sensing. Quais são os equipamentos que a gente observa? Atrás desse símbolo aqui da Honda, aqui na frente, tem um radar eletromagnético. Trabalha em conjunto com a câmera ali do para-brisa. Usando esses dois componentes, o carro tem, por exemplo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, com aquela função que alguns carros chamam de stop and go, mas a Honda chama de low speed follow. Tá no trânsito pesado da cidade, o ACC para completamente o carro em relação ao da frente. Se o carro da frente sair rapidinho, ele já starta o movimento. Se o carro da frente demorar mais um pouco, você só dá um toquinho ou no pedal do acelerador ou no botão resume e ele volta a funcionar com a função de controle de cruzeiro adaptativo. E também, né, aviso de saída de faixa e o sistema de centralização de faixa. Então na estrada, quando você aciona, o carro fica centralizado na faixa. E olha, esses sistemas estão muito acurados, mas a gente vai ver isso funcionando na prática. Honda CR-V agora tem tecnologia híbrida, não é híbrido plug-in, apenas híbrido. Então a gente tem do lado de cá um motor a combustão e do lado de lá nós temos aí dois motores elétricos. Funciona assim, você tem um motor a combustão que pode tracionar o carro em algumas situações, já vou explicar isso, e do lado de lá são outros dois motores elétricos. Um dos motores elétricos também é responsável por tracionar o carro. E o outro motor elétrico, que seria mais um motor gerador, o que ele faz? Quando o motor a combustão está ligado, né, e ele não está tracionando o carro, ele está usando esse motor gerador para gerar energia para a bateria de alta capacidade ou para o motor elétrico que traciona o carro. Então, um deles é um motor gerador que também é responsável por dar a partida no motor a combustão. Esse carro não tem aquele motor de arranque convencional, né? Esse motor gerador, ele gera energia para o sistema, mas também faz a ignição do motor a combustão quando ele precisa ser ligado. Então a gente está vendo aqui que tem um sistema diferente, usando aí a tecnologia híbrida. E como que esse motor a combustão se acopla diretamente às rodas? Aqui tem uma diferença fundamental para o Civic híbrido e para o Accord híbrido. Nos outros modelos da Honda, ele tem apenas uma relação bastante longa, que quando você está em velocidade de cruzeiro na estrada e somente nessa situação, o motor a combustão acopla diretamente nas rodas.
Ele fica mais eficiente fazendo isso do que usar o motor elétrico para tracionar o carro. Em todas as outras situações, nos outros modelos, é o motor elétrico tracionando o carro. Aqui o que muda? É que aqui nós temos duas relações diferentes, são dois momentos onde o motor a combustão pode acoplar diretamente nas rodas. Então, normalmente, continua sendo o motor elétrico que traciona o carro. Quando o carro está parado e você arranca, é o motor elétrico. Quando você faz uma aceleração mais forte, é o motor elétrico. Quando você faz uma retomada intensa de velocidade, é o motor elétrico. Mas, quando você está na cidade, numa média velocidade, ali na casa dos 40, 50, 60 km por hora, em velocidade estabilizada, aí pode ser um momento onde o motor a combustão atraca diretamente nas rodas. Então é a primeira relação de marcha nessa situação. E a outra situação, aí é igual o Civic e o Accord. Estrada, 100, 110 velocidade constante, também o motor a combustão atraca diretamente nas rodas. O que a Honda explicou pra gente? Que esse processo do CR-V, ele está mais eficiente, por isso que ele tem essas duas relações e dessa forma o carro consegue aproveitar melhor o motor a combustão, poupando energia do sistema e tornando todo o conjunto mais eficiente. Mas se é um carro híbrido, ele precisa ter uma bateria de alta capacidade. E não vamos confundir, né? O carro tem duas baterias. Essa que você está vendo aqui na frente, no cofre do motor, é aquela bateria tradicional de 12 volts. Não é ela que traciona os motores elétricos de alta capacidade. Essa bateria aqui é responsável pelo sistema convencional do carro. Então, faróis, lanternas, ventilação, central multimídia, trava elétrica, banco elétrico, tudo está pendurado nessa bateria aqui de 12 volts, tá? Então apesar do carro ser híbrido, ele continua tendo uma bateria de 12 volts para o sistema elétrico convencional. A bateria de alta capacidade, que tem um pouco mais de 1 kWh, ela é armazenada aqui na parte de trás do carro, fica atrás do banco do passageiro. Fica mais ou menos aqui nessa região, no piso do porta-malas, não dá para ver essa bateria. Essa é a bateria de alta capacidade, que ela tem duas camadas de 36 células. Cada camada tem 36 células. Pois bem, essa bateria ela é responsável por movimentar os motores elétricos do carro e também o sistema de ar-condicionado. O ar-condicionado desse carro não vai pendurado no motor a combustão. E por que isso? Porque quando você está parado no trânsito, o motor está desligado, o ar-condicionado precisa continuar funcionando. Então ele está pendurado nessa bateria. E essa bateria tem uma curiosidade, né? Para que ela trabalhe na temperatura ideal, ela usa o ar da cabine. Afinal, quem está dentro do carro sempre quer a temperatura mais confortável possível, ali na casa de 22, 23, 24 graus, dependendo da situação, se é um dia de muito frio ou um dia de muito calor. Essas baterias elas também precisam operar nesta faixa de temperatura que a gente gosta mais também. E aí ela usa um engenhoso sistema para controlar a temperatura da bateria. Aqui atrás, sob o banco traseiro, existe uma tomada de ar que pega o ar aqui de dentro da cabine e esse ar aqui de dentro da cabine é usado para resfriar a bateria. Afinal de contas, quem está aqui dentro ou vai estar com o ar-condicionado ligado num dia de verão, um dia quente, ou também vai estar com a climatização ligada num dia muito frio. E é exatamente a temperatura da cabine que ajuda a fazer o controle da temperatura da bateria. E como é que ela faz isso? Existe um ventilador que puxa o ar aqui de dentro da cabine para ventilar a bateria, mas esse ventilador não produz nenhum ruído aqui dentro. Então vamos aos números. O motor a combustão que fica aqui desse lado é um 4 cilindros 2.0 litros aspirado, com sistema de injeção direto de combustível. Só que tem um detalhe, ele não usa o ciclo Otto, ele utiliza o ciclo Atkinson, que é mais eficiente no aproveitamento do combustível. Pois bem, esse motor a combustão, a potência máxima dele é de 147 cavalos e o torque máximo de 19,4 kgfm. Aí nós temos do outro lado aqueles outros dois motores, mas somente um daqueles motores é que traciona o carro.
Aquele motor elétrico tem uma equivalência de 184 cavalos e torque máximo de 34,2 kgfm. Portanto, vocês estão vendo que o motor elétrico ele é mais potente na equivalência do que o motor a combustão. É ele que está sempre tracionando o carro. O motor a combustão só entra naquelas fases onde você não depende de tanta força. E aí ele se acopla diretamente à roda porque ele tem um processo mais eficiente. Mas quem normalmente responde pela performance do carro é o motor elétrico. Aí você já deve estar perguntando, mas e a potência combinada? Aqui não tem potência combinada. Existem sistemas híbridos que os motores estão montados de forma paralela e aí sim eles funcionam conjuntamente para tracionar o carro, você tem potência combinada. Não é o caso desse carro. Porque quando o motor a combustão está atracado na roda, ele está diretamente atracado na roda com a potência do combustão. Quando o motor elétrico está tracionando o carro, o motor a combustão pode estar ou desligado ou gerando energia para o motor elétrico. Então os dois motores não tracionam simultaneamente o carro e é por isso que não existe potência combinada no caso do Honda CR-V. Agora, toda essa engenharia aqui é feita para o carro ter a maior eficiência possível em matéria de consumo. E aí, apesar de termos aqui um SUV médio, não é um carro pequeno, né? É um carro de porte relativamente grande. Olha só, na cidade, pelo Imetro, esse carro consegue fazer 14,2 km por litro de gasolina. Esse carro não é flex, é só gasolina, mas 14,2 na cidade é um número muito bom. E na estrada ele faz 11,6 km por litro com gasolina. Agora, nós vamos testar e vamos ver se os números práticos são esses mesmos informados pelo Imetro. O Honda CR-V de sexta geração está maior se comparado à geração anterior. Então, o comprimento desse carro agora é de 4,70 metros. Ele cresceu 8 centímetros no comprimento. O entre-eixos é de 2,70 metros, um número bem tradicional aí dos sedãs médios do mercado brasileiro. Mas se a gente comparar com a geração anterior, esse entre-eixos cresceu 4 centímetros. Uma das vantagens do entre-eixos crescer, como a gente sabe, é, entre outras coisas, o espaço no banco traseiro. Mas vamos conferir. E o sistema de tração desse carro? Pois bem, ele é um carro AWD, All-Wheel Drive. Então a gente tem tração na roda dianteira e tem tração aqui na roda traseira. Mas aqui vamos fazer um paralelo. Se a gente pensar aí no principal concorrente do Honda CR-V, que seria o Toyota RAV4. Toyota RAV4 que também tem tecnologia híbrida. Só que lá as coisas são diferentes daqui, porque lá você tem lá na frente o motor a combustão, tem lá os dois motores elétricos, só que existe um terceiro motor elétrico que traciona as rodas do eixo traseiro. No RAV4, quem dá tração no eixo traseiro é um motor elétrico. No Honda CR-V não é assim, tá, pessoal? Então, o sistema que vai tracionar as rodas traseiras também é um motor a combustão lá na frente. Então esse carro tem um eixo cardan que vem lá da frente até aqui atrás para tracionar as rodas traseiras. Normalmente a distribuição de tração aqui é 60% lá na frente com 40% aqui atrás, podendo chegar a 50-50 quando você está numa condição, digamos assim, de fora de estrada, que você precisa de mais tração. Muita gente deve estar perguntando, então existem situações onde talvez ele desconecte completamente o eixo traseiro para economizar combustível. A gente já viu isso em vários outros carros de outras marcas, mas aqui não é assim, tá? O que a Honda falou é que mesmo nas situações mais ideais, ele não vai desconectar completamente o eixo traseiro, ele ainda vai ter um residual de torque aqui no eixo traseiro, vai passar mais torque lá para frente para o eixo dianteiro, mas o carro sempre, em todas as situações, será um AWD. Talvez isso não seja o melhor para o consumo, mas certamente é melhor para dirigibilidade e estabilidade, ainda mais quando o piso está escorregadio. A traseira do Honda CR-V é totalmente iluminada em LED. Você tem assinatura de lanterna em LED, luz de freio em LED, luz de pisca em LED e até mesmo a luz de ré em LED, formando um conjunto bastante moderno. Algumas pessoas olhando aí o vídeo podem imaginar que esse carro tem uma dupla saída de escapamento, mas não é bem assim. Do lado esquerdo tem aqui esse acabamento, mas é fechado. O escapamento está apenas do lado direito, uma saída simples de escapamento. Mas
O carro tem esses detalhes estéticos para fazer aí uma composição visual de estilo. A tampa do porta-malas tem acionamento elétrico. Então você tem um botãozinho ali na tampa que você pode usar para fazer o comando, ou também aqui a chave de telecomando. Apertou, a tampa vai abrir aí automaticamente. Na hora de fechar a tampa, você tem aqui algumas opções. Você pode, por exemplo, usar esse botão. Aperta, ele vai fechar. Ou você aperta esse botão, fica verdinho, e olha só, a chave está aqui na minha mão. Eu vou apenas me afastar do carro. Olha que legal. Quando ele percebe o afastamento da pessoa, ele fecha automaticamente. Recurso que acaba ajudando bastante, né? Tem mais algumas coisas que você pode fazer aqui no porta-malas. Mas agora eu vou abrir usando o botão da tampa. Bom, com o porta-malas completamente aberto, você pode ver que ele abre bem alto, né? E se você estiver numa garagem onde o teto é um pouco mais baixo, como é que você faz? Não é difícil. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Na posição mais alta da tampa, você aperta o botão, traz até a posição que você quer que ele memorize e solta o botão. Agora, eu vou fechar aqui a tampa do porta-malas usando a chave de telecomando e vou novamente abrir a tampa do porta-malas. Posso usar aquele botão ou esse botão aqui. Olha o que acontece. A tampa vai abrir até a posição que eu memorizei. Assim, mesmo garagens mais baixas, você não vai ter problema. E para voltar a tampa na posição original, aperta o botão, segura e empurra a tampa manualmente. Pronto, ela já memorizou novamente a posição mais alta. E o espaço aqui dentro? Para começar, a tampa, na verdade é uma cobertura retrátil, que você pode fechar ela ou estender ela aqui para cobrir as coisas que estão no porta-malas. Essa cobertura aqui também pode ser retirada. Espaço informado pela Honda aqui, 581 litros na medição VDA, o que é uma ótima capacidade. A gente também tem nas laterais esse espaço que é um pouco mais baixo, dos dois lados, quando você coloca aquelas coisas que não devem ficar rolando no compartimento do porta-malas. Também podemos ver aqui os ganchinhos, dos dois lados a gente tem esses ganchinhos e dos dois lados a gente tem a iluminação em LED. Do lado esquerdo, você tem aqui uma tomadinha do tipo 12 volts para caso você precise usar algum tipo de equipamento. Inclusive o carro já vem com um equipamento que faz uso dessa tomada. E o que a gente tem sob o piso do porta-malas? Prestem atenção que só dobra essa parte aqui, é uma parte muito pequena. Você não tem acesso à parte de trás ali do porta-malas. Por quê? Exatamente nesse espaço aqui é onde está aquela bateria de alta capacidade. Então o que você tem aqui é esse espaço adicional, aqui você consegue guardar algumas coisas, você tem o triângulo, aqui você tem o kit selante do pneu e aquela tomadinha de 12 volts você pode usar, por exemplo, com esse compressor para encher pneu. Como vocês estão vendo aqui, este carro não tem step. E por que não tem step? Não teria lugar para colocar o step. A bateria de alta capacidade ocupa o espaço interno e lá embaixo do carro você tem um sistema de tração 4x4, portanto não dá para ter step. E o espaço no banco traseiro? Deixei os dianteiros para eu sentar lá de forma confortável, tanto no passageiro quanto no motorista. E olha, do meu joelho encosto do banco, mais de um palmo aberto de distância. E a movimentação de pés? É possível colocar um pé atrás do outro, até mesmo cruzar as pernas aqui atrás. Então o que não falta é espaço. Tem mais um detalhe. Quem vai aqui na posição do meio, o assoalho não é completamente plano. Tem um pequeno desnível aqui desse lado para a parte central, mas a parte central é reta. Então quem vai sentado aqui no meio consegue também ficar numa posição bastante confortável. E quando a gente fala de conforto, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos, bolsas atrás dos bancos, porque você pode colocar aqui revistas, jornais ou até mesmo tablets. E aqui na parte central, descansa-braço com dois porta-latas. Para fechar, alça de segurança aqui no teto, ganchinho para você colocar um cabide e olha aí, luzinha em LED para leitura. Bem caprichado o carro aqui atrás. Mas a Honda caprichou ainda mais no conforto de quem vai aqui atrás. Eu estou aqui com o meu banco na posição normal,
Só que aqui é dividido, tem uma divisão aqui, né? Então você tem 1/3, 2/3. Vocês estão vendo que esse outro lado está mais inclinado? Então, tem uma alavanca aqui do lado, que você usando ela, olha só, eu posso levar o banco até essa posição, extremamente relaxada, né? Uma posição que você fica aqui num ponto até para dormir, ou ainda, eu posso trazer esse banco aqui para frente. Então olha só, tá vendo? Ele pode ficar nessa posição extremamente ereta, ou nessa posição muito reclinada, ou na intermediária, né? Onde as pessoas normalmente vão utilizar o banco. São até 16 pontos diferentes de inclinação que você tem aqui. E não é só isso. Tá vendo o banco aqui? Tem uma outra alavanca aqui, presta atenção. Olha o quanto esse banco vai para frente em relação ao outro. Estamos falando aqui de uma amplitude de quase 20 centímetros. A Honda fala em 190 milímetros. Então você consegue colocar o banco mais para trás ou mais para frente. E de forma bastante fácil. Para que tudo isso? Para você melhorar a capacidade de carga, né? Então se você precisa modular ali uma carga maior, transportar alguma coisa que não está cabendo direito, você tem todas essas configurações de banco, ou para privilegiar a carga, ou privilegiar o conforto de quem vai aqui na segunda fileira. E se você for deitadão aqui no banco traseiro, será que o cinto de segurança vai ficar na posição mais ideal? Pois bem, a Honda pensou até nisso. Tá vendo aqui, ó? Você tem ajuste de altura do cinto de segurança, como também acontece nos bancos da frente. Alguns detalhes que a maioria das pessoas não nota, mas faz muita diferença principalmente para os mais idosos. Acessibilidade. Olha o quanto essa porta abre. Se você olhar aí de fora, é quase 90 graus. Então não é aquela porta que fica aqui naquela posição que a pessoa tem que se espremer. Ela abre bastante, facilitando entrada e saída. Também tem a alça de segurança aqui para a pessoa poder se apoiar. E olha, tá vendo essa região aqui do carro? Às vezes quando você vai subir e descer do carro, você pode acabar encostando, né, a calça, mulheres encostando vestidos aqui. Mas e se o carro andou numa área de terra? Será que isso aqui vai estar sujo e vai acabar sujando a roupa? No Honda CR-V não. Esta área aqui, ela fica protegida quando você fecha a porta. Tá vendo essa borracha? A porta vai até embaixo. Então quando você fecha a porta, o que fica sujo é a parte de fora da porta. Essa parte interna, ela está sempre protegida. Então as pessoas na hora de descer e subir, não tem perigo de sujar a roupa. E o porta-malas do CR-V é ainda mais versátil do que se imagina. Por quê? Os 581 litros informados pela Honda é na seguinte condição. Esse banco aqui na inclinação máxima para o passageiro, que é essa posição que vocês estão vendo, e também o mais para trás possível, aí são 581 litros. Mas quando você rebate os dois bancos, que aí você vai fazer este movimento aqui dos dois lados, aí você vai ficar com 1.636 litros de capacidade aqui nessa área. Mesmo não existindo aqui um assoalho completamente plano, uma coisa que é legal é que aqui é uma rampinha, né? Então se você tiver que deslocar um objeto muito pesado, não chega a ser um degrau. Dá para deslocar aqui com um pouco mais de facilidade. Mas ainda assim, nós estamos falando de uma capacidade de porta-malas que são pouquíssimos veículos no mercado brasileiro que conseguem chegar nesse número. Aqui por dentro um acabamento muito bom. Banco em couro, microperfurado. O banco do passageiro tem ajuste elétrico, mas não é igual ao do motorista. Então você consegue colocar o banco para frente e para trás e mexer no encosto. Ele não vai ter o ajuste de altura e nem de inclinação do assento como do motorista. A gente também vê um acabamento legal aqui no painel. Aqui em cima nós temos um material emborrachado. Aqui uma peça que é plástico, mas ela está imitando madeira. Black piano também contornando aqui as saídas de ar. E aí sim, você vai ter aqui embaixo o plástico duro, mas este pedacinho aqui, ó, esse aqui onde eu estou colocando o dedo, é um material emborrachado também. Então a gente vê um acabamento legal. As saídas de ar, elas estão disfarçadas aqui nesse acabamento em colmeia, né? Então você tem a saída de ar aqui na ponta e tem a saída de ar aqui no centro. Mas tem uma coisa que essa saída de ar incomoda um pouco, porque essas que estão aqui no centro, você não tem este botão para fechar a saída. Na lateral você tem, mas aqui no centro falta o botão para fazer o fechamento. Mais alguns recursos que você tem, como o espelho interno
com tecnologia autocrômica, né, que escurece automaticamente. Se você quiser desligar, é só apertar aqui o botãozinho. Com o LEDzinho aceso, ele está ligado. Aí você tem os para-sóis. No caso aqui do passageiro, olha só, espelho com tampa e iluminação. Do motorista também, espelho, tampa e iluminação. Isso aqui é um porta-óculos, mas além do porta-óculos, aqui é o porta-óculos. E se você quiser, ó, tá vendo isso aqui, ó? É um espelho, né, daqueles convexos, para você poder ficar vigiando a criançada no banco traseiro. Outro recurso aqui do parasol, quando você coloca ele aqui do lado, no caso esse carro, permite que o parasol estenda. Então aquele sol que fica aqui de fim de tarde, de canto de janela, no Honda CR-V não será um problema. Entre os bancos dianteiros, a gente tem esse descansa-braço acolchoado em couro, que você não consegue nem trazer ele para frente, nem ajustar a altura. O que você pode fazer é abrir, e aí você tem todo esse espaço para guardar um monte de coisa. Isso aqui é uma prateleira que você pode colocar para frente ou para trás, ou simplesmente retirar ela e guardar em outro lugar. Você também tem porta-objetos aqui, porta-copos, à frente da alavanca de câmbio. Você tem espaço aqui que pode ser usado como porta-objeto. Esse lado é um carregador de celular por indução, então você pode colocar o celular aí e ele vai carregar. Se você não quiser usar para carregar celular, você pode apertar esse botãozinho e desligar a função de carregador. Aí vira tudo porta-objetos. E o detalhe, ó, cabe um celular aqui e cabe outro celular ali. Então você tem espaço para colocar dois celulares deitados. Você também tem aqui uma tomada do tipo 12 volts, uma outra tomada do padrão USB-C e essa daqui, que é o USB-A, você pode usar para fazer inclusive integração com a central multimídia. Você deve estar perguntando, onde eu guardo essa pequena prateleira se eu não quiser utilizar ela? Olha só que legal, você pega ela, encaixa aqui na tampa, ela não cai, fica ali naquela posição e quando você quiser utilizar, só desencaixar ela daqui e voltar ela para a posição. Muito bem pensado. O sistema de ar-condicionado desse carro é digital e automático de dupla zona. Então você consegue ter uma temperatura para o motorista e uma outra temperatura para o passageiro. O detalhe é que quase tudo aqui é um botão dedicado, então é fácil de utilizar. Aqui para renovação, aqui você faz o direcionamento do ar-condicionado, desembaçador traseiro, se você quer a função só de ventilação sem climatização, ou ainda se você quer utilizar o ar-condicionado no modo automático e se você quer sincronizar aqui as duas temperaturas. Pode não parecer tão moderno, mas é muito mais fácil de usar quando o carro está em movimento. Central multimídia segue aquele conceito um pouco mais clássico que a gente já viu em outros carros da Honda, tanto no Civic quanto no Accord. Então você tem sim uma tela touchscreen, mas existem botões físicos. Esse aqui que é o botão de home, esse é para você sair de uma função quando ela está selecionada. Botão de volume, também tem aqui um botãozinho para você emudecer o sistema e avanço de faixa, são botões físicos. Aí você tem a tela touchscreen. Através dessa tela você consegue fazer várias coisas. Então você tem aqui, por exemplo, integração com a função do computador de bordo, que acaba sendo bastante interessante. Outra função importante é o Power Flow, então ele te mostra aqui o alcance do carro, né, com o combustível que você tem, o estado da bateria, o uso dos sistemas e também aqui a média de consumo. Você também pode configurar aqui a intensidade do brilho da tela e claro, né, você vai ter uma série de outras configurações possíveis, inclusive configurações do veículo. Aqui você tem todos esses menus para configurar. O monitoramento de pressão dos pneus, posição de dirigir, o uso da chave presencial, assistências à condução, o head-up display que esse carro tem, a iluminação, portas e janelas e porta-malas. Cada um desses menus te abre aí, por exemplo, uma outra lista de coisas que você pode vir aqui e configurar. E você também tem aqui as configurações gerais da própria multimídia. O que falta aqui? Basicamente, um mapa de GPS embarcado, que não está disponível, mas ela vai atender, no geral, as principais necessidades. Alguns devem querer saber sobre a integração de telefones aqui com a central. Olha só, se você tiver um telefone iOS, Apple, você pode usar tanto sem fio como com um cabo CarPlay. Mas se você tiver aparelho Android, a única forma de utilizar o Android Auto aqui nesse carro
é com a utilização de cabo. Aqui por dentro, na posição do motorista, a porta tem um acabamento legal, material emborrachado aqui, ele contorna toda essa região da porta. Detalhe em preto piano e essa peça aqui que é um plástico, mas ele imita a madeira. Aí você tem aqui o couro acolchoado, inclusive num cinza claro, e aí sim, o plástico duro fica só na parte de baixo. Você vê que a porta tem espaço para colocar bastante coisa, inclusive já tem até uma garrafinha aí, mostrando que é possível você colocar não uma, mas 2 garrafinhas, e latas também, porque a posição é na vertical. Temos aqui o controle dos vidros, com simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros, trancamento das portas, controle dos espelhos e também a função de rebatimento, além da posição de memória. Você tem aqui 2 posições de memória, uma vez que o banco do motorista tem ajuste elétrico. Então aqui você tem distância, inclinação do encosto, altura do conjunto e a inclinação do assento. Não vamos esquecer o ajuste lombar. Volante. Você também tem aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura do volante. E para fechar, ajuste de altura do cinto de segurança. Aqui na parte de dentro, lado esquerdo do motorista, você tem alguns controles. Esse para fazer o ajuste de altura do faixa do farol, desligar o programa de estabilidade, abertura da tampa do porta-malas e esse daqui é bem curioso. Você está vendo que você consegue desligar. Esse carro é um híbrido. Quando ele está andando em modo 100% elétrico, ele emula um ruído para avisar as pessoas da sua aproximação. E se você não quiser que ele produza esse ruído quando ele está andando em modo 100% elétrico em baixa velocidade, é só apertar esse botão. Hora de sair aqui de São Paulo com destino a Itu, dirigindo o Honda CR-V. Vamos fazer um teste de consumo. Para isso, olha aqui, computador de bordo do carro, projetando 653 km de autonomia. Tenho aqui o trip A zerado, o trip B também zerado. Aqui no painel a gente consegue ver várias informações. Esse que vocês estão vendo aí é o fluxo de energia, né? O carro já está ligado. Então o motor a combustão está carregando a bateria de alta capacidade. Aqui você consegue acessar a informação do computador de bordo, tanto o A quanto o B. Os dois estão zerados, como vocês estão vendo. E aí você tem várias outras informações, como informação do sistema de tração, cinto de segurança, os sistemas de assistência à condução, né? Isso do lado direito do painel, né? Você consegue configurar informações do head-up display e tudo mais. No lado esquerdo, você também consegue acessar aqui algumas fontes, como por exemplo, fontes de áudio, FM e outras coisas mais. Bom, pois bem, agora é hora da gente pegar aí a rodovia Castelo Branco. Antes disso eu vou pegar a Marginal Pinheiros, o que deve ter um pouco de trânsito, até para a gente testar aí as assistências, e vamos ver como é que o carro chega lá em Itu. Agora, já fiz aqui a Marginal do Rio Pinheiros, estou pegando aqui o princípio da Castelo Branco, mas nesse trecho ainda costuma ter um pouco de trânsito. Ainda assim, vamos dar uma olhada na média de consumo aqui do carro? Olha que beleza! 14,5 km por litro, agora 14,7 km. Eu rodei aí 15 km, mas eu peguei um pouco de trânsito, porque ó, velocidade média ali em 29 km por hora, meia hora para fazer apenas 15 km. Vocês podem ver que é um consumo bastante urbano aqui, né? Mas ainda assim a média é muito alta, por quê? Porque o carro é um híbrido, então quando ele para no trânsito, é a bateria que apoia o sistema. Quando ele arranca, é a bateria que apoia o sistema. Grande parte do tempo o motor está desligado e o motor só liga quando você precisa carregar a bateria ou dar um pouco mais de tração. Então dentro da cidade, o sistema é extremamente eficiente. E novamente, trânsito pesado aqui na Castelo Branco, na região de Alphaville, o que é bastante normal. Não tem nada de diferente aí do que eu esperava encontrar. Mas como é que tá a média de consumo? Vamos dar uma olhada? Olha que beleza, 16 km por litro. Num carro desse tamanho é excepcional, né? Rodei ali 23,5 km, só que eu levei 41 minutos para fazer apenas 23,5 e a velocidade média de 34 km por hora. Mas o que interessa mesmo é a média de consumo, né? 16,1 km por litro. Então, no carro híbrido, né? Ele é muito mais eficiente aí dentro da cidade no trânsito pesado do que na estrada, porque é nesse momento que ele usa bastante o apoio do sistema elétrico, proporcionando essa economia.
Agora eu vou pegar a estrada de verdade, né? Depois do segundo pedágio aqui da Castelo Branco não tem mais trânsito. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui o Trip A e eu vou zerar o Trip A agora. Então a gente tem o botãozinho aqui, tá vendo, ó? Trip A. Então eu tô zerando o Trip A, mas eu vou manter o Trip B. Então o Trip B tá com a média acumulada lá de 15,9 e o Trip A agora fica zerado. Por quê? Porque agora eu vou fazer uma média no Trip A só de estrada, né? Então quer dizer, até para poder comparar o acumulado da viagem com o trecho puramente de estrada. Vocês vão ver que provavelmente o carro agora que vai andar em velocidade mais constante vai consumir um pouco mais de combustível. Ele depende mais do motor a combustão. Vamos conferir. Chegando aqui no meu destino, vamos dar uma olhada como é que ficou aqui o resultado? Olha só, trecho exclusivamente de estrada, né? Ali praticamente 48 quilômetros, 14,6 quilômetros por litro. Então quando a gente olha aqui no computador de bordo, a gente tem a informação aí do trecho de estrada que eu consegui fazer 93 quilômetros de velocidade média, tempo decorrido 31 minutos. E quando a gente olha aqui o Trip B, bom, o Trip B é o acumulado de toda a viagem, né? 82 km com o trânsito de São Paulo mais a parte de estrada, 15,1 km por litro. E aqui eu também consigo ver como foi o Trip B. Então o Trip B eu levei 1 hora e 21 para fazer toda a viagem, velocidade média de 60 km por hora. Então vocês conseguem ver bem, né, que quando você tem o trânsito da cidade, o carro é mais eficiente. Porque na estrada ele acaba gastando mais combustível e é normal, porque o motor a combustão precisa ficar ligado mais tempo justamente para apoiar o carro. Bora para o nosso teste urbano aqui com o Honda CR-V. Pessoal, chave do CR-V, olha só. Você tem aí a função trancar, destrancar, abrir o porta-malas, partida remota aqui no cantinho e até mesmo acionar aí o sistema de alarme. Basta ela estar aqui dentro, você pode dar a partida aqui no carro. Bom, o porta-copos e o porta-objeto aqui é de plástico duro, né? Não é emborrachado. Então se eu colocar a chave aí vai fazer barulho. Como nós vamos fazer o nosso teste de taxa, é melhor colocar no bolso. Mas antes da gente dirigir, falar um pouquinho aqui do carro, no geral, que tem algumas coisas interessantes. A gente tem um painel aqui que você consegue configurar de várias formas. Então, o lado esquerdo você vai controlar esse mostrador. Você pode rodar aqui até fazer uma personalização, tá vendo aqui? Ocultar e exibir as fontes que você quer ou não utilizar, que você vai mostrar ali. Você também tem aqui a opção do áudio e do relógio, se você quer ou não ligado ou desligado. Outra coisa que você tem é o lado direito, que você também pode rodar aqui para ver várias coisas, né? Então você tem, começando aqui de cima, o fluxo de energia do carro, computador de bordo, que é o Trip A e o Trip B. Aqui você tem velocidade média, tempo decorrido, navegação, o sistema que detecta a sua atenção ao volante, a condição da tração do carro, a distribuição, cinto de segurança, os assistentes, que inclusive aqui você tem o sistema de permanência, aqui você tem os sensores de estacionamento e o sistema de alerta de colisão frontal, que você pode ativar ou não, já está tudo ativado aí como vocês estão vendo. Você ainda pode configurar o brilho, esse carro tem head-up display e você faz as configurações por aqui. A gente vê que é um painel bastante completo. Só um detalhe, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui, esse aqui é o indicador da carga da bateria de alta capacidade, né? Você vê que ela não está tão cheia, né? Ela está ali no finalzinho. E do lado direito, aí você tem aqui o indicador do tanque de combustível. O carro também tem modos de condução diferentes, são 3 modos. Eu estou usando aqui o Econ, mas você tem um botãozinho aqui que você pode colocar no modo normal ou no modo Sport. Vamos usar o Econ aqui, que é sempre o mais eficiente. Então a gente vê que é um painel bastante simples de ser utilizado, os menus são fáceis de usar e fica bastante claro, né, que o lado esquerdo controla o esquerdo e o lado direito controla o lado direito. Outra coisa que é muito legal nesse carro é o esguicho do para-brisa. A maioria dos carros ficam esguichos na parte de cima do capô que jogam água sob na frente do para-brisa, né? Isso às vezes até atrapalha a visão. Mas olha como é que é nesse carro. Vou acionar aqui o esguicho, ó. Legal, né?
Você está vendo que não tem água que vem projetada do capô no vidro. Ele tem um esguicho posicionado no braço do limpador. Então quando você aciona, ele joga água imediatamente antes da onde a palheta está passando. Qual é a vantagem disso? Além de limpar melhor, esse esguicho de água ele não chega a atrapalhar a sua visão. Porque quando você está usando o esguicho, momentaneamente, ele obstrui um pouco a visão. Dessa forma não, e ele faz uma limpeza melhor. Hora da gente dirigir aqui, mas eu quero chamar a atenção para mais uma coisinha. Tá vendo o painel aqui à frente do motorista? Olha que legal, tá vendo o carrinho aqui embaixo? Eu vou pisar no freio. Olha lá a luzinha de freio acendendo no carrinho. Mais que isso, eu vou acionar a seta. Seta para a esquerda, seta para a direita. Vou ligar o farol. Olha lá o farol ligado. Então ele virtualiza funções do carro ali no painel. É muito legal isso daqui. Bom, vamos lá para o nosso teste de condução urbana, começando pelos tachões. Vamos ver aqui conforto e isolamento acústico, como é que se comporta aqui nesse carro. Suspensões totalmente independentes na dianteira e na traseira. Vamos lá. Bom, o que me surpreendeu, como é macio esse carro. É muito macio. A gente já usou vários outros carros aqui e a qualidade da suspensão impressiona com a maciez que ela tem. O isolamento acústico eu não vou chamar de excepcional, mas ele é muito bom. Gostei bastante do isolamento acústico. Agora vamos lá, lombada, 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta na condição de um crossover, né? Eu senti uma extensão de fim de curso na suspensão. Não bateu e não raspou, mas eu acho que a suspensão estendeu completamente, fez um pouquinho de barulho de acabamento lá atrás. Vamos de novo, 30 por hora. Ele não bate e não raspa, mas que dá um fim de curso na suspensão e o acabamento lá na parte traseira acaba sim fazendo um pouquinho de barulho. Mas o importante é não bater e não raspar. Vamos agora aqui no piso desnivelado, vamos ver o conforto, isolamento acústico. Nossa, como é confortável o carro. Impressionante. Olha, terceira lombada 30, não bate, não raspa. Então, nesse ponto funciona muito bem e é muito confortável. Extremamente confortável. E a última lombada. Bom, a altura em relação ao solo é o suficiente para o carro não bater e não raspar nos obstáculos. Suspensão extremamente confortável, só a questão do fim de curso, que algumas pessoas podem, poxa, escutei esse barulho, mas não é nada de problema, tá? Não quebra, é só uma característica. Manobra de fim de rua, vamos lá, estamos aqui na nossa posição padrão. Detalhe, né? É um carro híbrido, então você pode ver que agora ele está no modo elétrico, não está usando motor a combustão. E é exatamente essa a função do carro. Os deslocamentos em baixa velocidade a gente vê que ele faz no modo elétrico. Vamos até o nosso ponto aqui de referência, vamos virar o volante. Uma volta e um quarto. Vira pouco para virar bastante, né? Então vamos lá. Tem que encostar aqui o pneu na guia, agora entrou o motor a combustão para carregar um pouco a bateria. Aqui ele virou um pouquinho mais que os 90 graus. Ó, sensor de estacionamento dianteiro, mas cadê a câmera 360, né? Infelizmente esse modelo aqui não tem a câmera 360, né? Ele só tem a câmera traseira, né? E essa câmera traseira você tem alguns modos de visão. Então você tem esse aqui, que é o grande angular, esse aqui sem distorção e esse aqui mais próximo do para-choque. Mas a parte boa é que você tem aí a linha de guia dinâmica, mostrando o caminho o qual o carro vai percorrer. Então vamos concluir aqui a manobra para a gente poder ver o espaço. Ele terminou aqui a manobra do centro um pouquinho para a esquerda. Considerando que o CR-V está aí entre um médio e grande, eu vou dizer que o espaço não foi muito grande, né? Até que usou um espaço relativamente pequeno para o porte do carro. O único senão aqui é que nessa faixa de preço de produto poderia ter uma câmera 360 graus, né? E o desempenho, como é que é? Bom, a gente tem aqui os modos de condução, vou deixar claro aqui no modo Sport. Vou desligar o ar-condicionado para não roubar nenhuma potência. E agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar com velocidade numa rodovia, né? Como se você estivesse acelerando, porque o trânsito está vindo. Então vamos só esperar dar uma brechinha aqui
E é assim que você tem que entrar na rodovia, com tudo para não atrapalhar o trânsito. Então vamos lá, acelerando, saindo, você vê que o motor gira lá em cima para gerar energia para o sistema, né? Não faz simulação de marcha. E fez um bom 0 a 100, 9,20. Eu gostei, e vocês? Aproveitar que eu tô aqui na estrada, indo de Itu para Campinas, fazer uma outra média. Só que a diferença agora, eu vou usar o carro no modo esporte. Então eu quero usar o carro de uma maneira um pouco mais esportiva. Então aí eu tenho aqui o Trip B, que é o acumulado do dia, tá ali com 12,1 km por litro. E agora o Trip A eu vou zerar para ver como que ele vai se comportar aqui nessa viagem, usando o CR-V de uma maneira um pouquinho mais esportiva. Aqui pelo gráfico do painel à frente do motorista, como também na tela da central multimídia, você consegue ver o que está acontecendo. Por exemplo, nesse momento, o motor está acoplado às rodas, ele não está usando o sistema elétrico, é o motor a combustão que está tracionando o carro. A gente vê pelaquela engrenagenzinha que aparece ali no meio, né? Essa engrenagenzinha aqui na central multimídia e essa engrenagenzinha aqui. Então essa é a indicação de que o motor está acoplado às rodas. E aí, se você dá uma acelerada mais forte, olha só o que acontece. Tá vendo? Aí ele usa o motor elétrico e energia da bateria. Por quê? Porque o motor a combustão é menos potente que o elétrico. Então toda vez que você dá uma demanda maior, é o motor elétrico que está mandando no sistema. E toda vez que aquela engrenagenzinha aparecer, é o motor a combustão ligado nas rodas. E quando você tira o pé do acelerador, o que ele faz? Desliga o motor a combustão para economizar energia e faz a recuperação de energia para a bateria de alta capacidade. Como a gente já viu em outros carros da Honda, esse daqui também tem o Lane Watch. O que é isso? Toda vez que você dá seta para o lado direito, ele projeta imagens do ponto cego na tela da central multimídia. Desligou a seta, ele para a imagem. Mas se você quiser a imagem independente da seta, só apertar o botãozinho que tem na extensão da haste, ele fica com essa imagem permanentemente. Ah, mas eu quero fazer a viagem inteira com essa imagem. Não tem problema nenhum, você pode fazer a viagem inteira com essa imagem. E aí ele já coloca aqui algumas barrinhas, né, uma em vermelho e outras duas em laranja, para mostrar a distância dos veículos, claro. Se o veículo estiver para trás da primeira barra laranja, você pode fazer a conversão sem problema nenhum. Os mais atentos vão notar que esse carro aqui tem pedal shifts atrás do volante. Bom, pedal shift é para carro que tem câmbio com várias marchas, mas esse carro, como a gente já sabe, ele só tem duas relações de marchas físicas. Então para que são esses pedal shifts? Para recuperação de energia. A gente tem aqui no painel, tá vendo aquele DM ali embaixo? E uma setinha? Se eu apertar aqui o pedal shift do lado esquerdo, ó, ele põe duas setinhas. 3, 4. Então nesse momento, se eu tirar o pé do acelerador, olha quanto ele aplica de recuperação de energia. É aquela barrinha verde ali que você está vendo, né? Então, quanto mais setinhas para baixo, maior a recuperação de energia. Quanto menos setinhas, menor a recuperação. Para que serve isso? Além de você dirigir usando menos o pedal de freio, quando você está descendo uma serra, com essas setinhas você consegue calibrar o ponto ideal para o carro nem ganhar e nem perder velocidade, para ele manter uma velocidade constante descendo a serra. E isso também ajuda, claro, a recuperar energia para a bateria. Quanto mais energia você recupera, menos combustível você gasta. Entre os assistentes à condução que esse carro tem, ele tem aí o sistema de aviso de saída de faixa. Então, eu vou forçar o carro aqui um pouquinho para fora da faixa, olha só. Ele atua sobre o volante para trazer o carro de novo para dentro da faixa. Vamos repetir mais uma vez. Aí, tá vendo? RDM ativado trazendo o carro para dentro da faixa. Mas além desse sistema tem um outro, que é a centralização. Para isso, você aperta esse botãozinho aqui no volante, do lado direito na parte inferior. Ele vai colocar aquele volantezinho verde aqui em cima no painel, ó, perto do velocímetro, né, da indicação do digital. Aí ele vai centralizar o carro. Olha a diferença, tá vendo? Ele já não deixa o carro ir até a faixa, ele já deixa o volante um pouco mais duro, atua sobre o volante para centralizar o carro na faixa. E você consegue usar esses dois recursos independente do controle de cruzeiro adaptativo estar ativado. Agora vamos ver se o sistema de centralização é bom mesmo. Eu estou aqui numa rodovia e vamos ver se ele consegue acompanhar essa curva aí na frente. Ela não é muito suave, mas vamos ver.
Olha só. Como a velocidade não está muito alta, ele está fazendo a curva. Olha que legal. Tudo depende da velocidade que você está usando o carro e também da intensidade da curva. Ó, já começou a reclamar, porque ele percebeu que eu não estou com a mão no volante. Agora eu dei um toquinho aqui. Olha ele acompanhando aí a curva. Agora a curva vai inverter. Vai ser para a esquerda. Vamos ver se ele vai continuar acompanhando? Deixa eu só dar um toquinho aqui no volante para ele poder ver que eu estou aqui. Você está vendo como o sistema de centralização de faixa desse carro funciona bem? Mas sempre lembrando, hein? Depende da intensidade da curva e da velocidade que você está. Lembra que eu disse que esse carro tem um sistema de tração integral permanente, que ele pode variar um pouco, mas ele é permanente? A gente consegue ver isso nesse menu aqui que eu acabei de colocar, que ele indica a tração nas rodas. Qualquer toquinho que eu dou no acelerador, ó, ele já põe a setinha azul. Se eu pisar com força, olha lá. Você vê que a setinha da frente cresce primeiro, né? Das rodas dianteiras cresce primeiro do que as traseiras. Mas qualquer toque que você dá, tá vendo? São as 4 rodas permanentemente tracionando. E aí esse indicador mostra o estado do que está acontecendo no momento exato. E o sistema de som desse carro? Pois bem, assinado pela Bose. São 11 alto-falantes mais o subwoofer. Vamos dar uma escutadinha. Olha, eu gostei do sistema de som. A gente percebe uma boa definição de todas as frequências, agudo, médio, grave. Não é aquele som que atropela, né? Que às vezes fica sobrando alguma frequência. E tem um grave relativamente encorpado. Para o carro desse padrão, o som está muito bom. Além dos eficientes sistemas de assistência à condução desse carro, que inclusive agora aqui na estrada, ó, trânsito, muito provavelmente teve acidente aí na pista, né? Esse carro também tem 10 airbags, isso mesmo, 2 frontais, 2 laterais, 2 de cabeça, 2 de joelho e mais 2 laterais traseiros. Então você vê que ele tem um projeto que foi pensado para proporcionar o máximo de segurança para quem está aqui dentro. Recurso muito útil é o controle de cruzeiro adaptativo, né, com a função Low Speed Follow. Estou aqui na estrada, tá trânsito e eu estou usando o ACC. Então mesmo numa condição aqui um pouco de chuva, como vocês podem ver, o sistema está funcionando muito bem. Então a gente escolhe a distância que a gente quer em relação ao veículo da frente. Ela aparece ali do lado esquerdo, né, aqui em cima. Programa a velocidade. E aí o carro acelera e freia automaticamente em relação ao carro da frente. Inclusive, com a função Low Speed Follow, se o trânsito parar completamente, ele vai parar o CRV. Se o trânsito andar rapidinho, ele já reestabelece o movimento. Se demorar um pouco, você só dá um toquinho no acelerador ou aperta o botão Resume que ele reestabelece. Então, usando o ACC mais o sistema de centralização de faixa, fica muito fácil viajar com o carro, né? E cheguei aqui no meu destino em Campinas, vamos conferir. Olha só, rodei praticamente 58 km, velocidade média 82 km por hora, pegou um pouco de trânsito, um pouquinho de complicação aí na estrada, tempo decorrido foram 42 minutos. E a média de consumo? Olha lá, 12,2 km por litro, né? Não foi uma média tão boa assim. Por quê? Quanto mais esportiva é a sua forma de condução, mais o motor a combustão fica ligado e isso acaba consumindo um pouco mais de combustível. Mas ainda assim, é um número bom para um carro desse tamanho. Como vocês viram aqui nesse vídeo, o Honda CR-V de sexta geração aí, modelo 2024, é um carro bastante interessante. Cabe destacar que tudo o que vocês viram aqui nesse vídeo é pacote único, esse carro não possui opcionais. A única coisa que o cliente vai escolher é a cor da carroceria. E o preço desse carro é R$ 352.900. E se você gostou do Honda CR-V de sexta geração 2024, minha dica é procurar as concessionárias Honda do Grupo H Point. Além de você poder conhecer o carro e fazer o test drive, também vai fazer o melhor negócio para colocar um desse na sua garagem. Compre carro é ideal para quem quer vender.
Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.